Começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde mental, estética, bem-estar, apresentado por mim, Marco Vandame, e a fera do transplante capilar no país, meu amigo, meu irmão, Dr. Joel Lacerda. Prazer estar do teu lado, irmão. Sempre dando minha aula para mim. E a gente sempre fala do Triple C, Isso. que é curtiu, compartilhou, comentou antes, depois compartilha. É, Além de compartilhar, chega pro amigo, pô, tu viu o Tá Beleza Podcast, cara? Sucesso. Manda o link pelo WhatsApp, vai isso, lá no pô, canal isso Tá aí, Beleza amigo. Podcast, manda o link do WhatsApp pra aí. galera, que eu tenho certeza que vai ter sempre um assunto que vai interessar alguém, tá? Não deixa de dar o like no vídeo, ativa o sininho pra receber as notificações e, pô, se inscreve no canal, tá bom? A gente conta com você. Pô, e hoje a gente recebe um dos maiores psicoterapeutas do país e, pô, meu amigo... O cara veio de São Paulo, doutor Joel. Não, antes de São Paulo, ele veio de onde? Não, da Coreia do Sul. Isso. É longe. Mas ele mora em São Olha Paulo. a moral que a gente tá tendo, a moral. Aí ele veio especialmente, acabou de chegar do aeroporto, direto pro Tá Beleza Podcast. Psicoterapeuta, doutor Paulo Kim. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo Kim. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme e uma honra estar junto com vocês. Obrigado. Canal. A gente que agradece. E assim, doutor Paulo Kim trata... Né, é especialista em vários assuntos, em várias temáticas assim, em relação à saúde mental, ansiedade, até problemas de relacionamento, faz terapia de casal, enfim, é tanta coisa que são tantas peças que a nossa mente prega com a gente que não falta, não vou dizer problema, mas o que não falta é campo aí nessa área. Começar pela ansiedade, que é o que hoje... Eu tô muito interessado porque eu tenho tudo isso aqui, cara. Exatamente. A ansiedade, cada vez que a gente fala sobre ansiedade, a gente vai conhecendo mais pessoas que têm essa característica, né, da ansiedade. Enfim, eu sou uma delas. O doutor João também. Oxi! Né? E por que isso está se tornando... tão comum? Eu já ouvi dizer que hoje em dia a ansiedade e a depressão também estão atingindo cada vez mais as pessoas. Mas será que sempre a ansiedade e a depressão não atingiram as pessoas, mas isso não era tratado, doutor Paulo Kim? Bom, é que na verdade nós precisamos fazer uma separação aqui. Porque nós falamos da ansiedade e sempre levamos para o lado negativo. Mas a ansiedade tem o lado positivo também. Por exemplo, se eu falar que você vai viajar, que eu vou comprar uma passagem para a Disneylândia para a semana que vem, você não vai ficar ansioso? E não é uma ansiedade gostosa? Sim. Ou seja, a ansiedade tem momentos que serve para o bem também. Porém, existem ansiedades que elas são patológicas, que isso gera um mal para o estado físico e mental da pessoa. É importante saber diferenciar qual é a ansiedade que você está sofrendo. Se eu tiver uma lâmpada mágica aqui, o gênio falar, ó, semana que vem você vai ganhar na Mega Sena, eu não vou dormir. Né? Então, aquela ansiedade faz com que você gere também até uma endorfina. A endorfina é parente da morfina, que ajuda também a eliminar as dores. Né? E não é por isso que todo mundo vai começar a criar uma ansiedade. Mas existem aquelas ansiedades que são boas, que acabam gerando outros hormônios que nos ajudam também a criar um bem-estar. E existem aquelas ansiedades que acabam gerando um mal-estar para nós. Né? E aí nós teremos que ver qual é a causa da ansiedade. O que é que está provocando a ansiedade? Qual é o gatilho dessa ansiedade? E outro ponto que você comentou, a depressão. Todo mundo engloba, ou coloca tudo num pacote só e fala que é depressão. Agora, é preciso parar para diferenciar se é uma depressão, uma patologia, ou se trata de um estado depressivo, que são duas coisas diferentes. A depressão é uma doença onde é preciso passar pelo psiquiatra e o psiquiatra deve se medicar. Né? O estado depressivo é um estado que todos nós podemos passar em algum momento. Por exemplo, ano passado, você soube que eu perdi a minha esposa.
Eu passei pelo estado depressivo, aquela tristeza profunda. Porém, isso aí é algo natural de todo ser humano. Existem aquelas pessoas que têm... fugiu a palavra. A resiliência para poder se reerguer daquele estado depressivo ou do estado da tristeza. Existem aquelas pessoas que, de repente, estão sumamente consumidas ou esgotadas emocionalmente, que elas não conseguem se levantar sozinhas. E, nesse caso, nós, terapeutas, auxiliamos para que essas pessoas possam levantar, né? Agora, a depressão em si, ela é uma patologia. Nós, quando detectamos a depressão como uma patologia, nós não tratamos a depressão. Nós encaminhamos para o psiquiatra, para que o psiquiatra ele possa tratar o paciente e, de repente, nós podemos trabalhar em paralelo, juntamente com o psiquiatra, né? O psiquiatra ele vê a parte médica e nós vemos a parte emocional. Agora, você acha que hoje em dia pode estar havendo também uma confusão entre a tristeza e a depressão? Sim. Isso não é de hoje em dia. Isso já faz, até mesmo antes da pandemia, as pessoas já começavam a rotular. Você está triste, então você está depressivo, né? E eu, em várias palestras, eu cansei de falar, a tristeza não é uma depressão. Inclusive, existem pessoas que sofrem de depressão porque lá atrás não deixaram que a pessoa chorasse. É importante você chorar. É importante você se libertar daquela emoção que você está sentindo naquele momento. E se você não libertar essa emoção, isso aí vai acumulando e vai acabar gerando alguma outra enfermidade. Não somente a depressão. Se você for acumulando aquelas emoções, sejam positivas ou negativas, elas podem gerar úlcera, além das enfermidades psiquiátricas, podem sim gerar outras enfermidades fisiológicas. Então, é sobre o ponto de vista comportamental, né? Você falou que porque a ansiedade ela é boa, é positivo, que, né, libera ali a endorfina e tal. Mas, tipo assim, você vai ganhar na loto semana que vem, você falou, vai viajar daqui a um mês. Não pode paralisar a gente também, mesmo sendo boa, né? Uma ansiedade boa. Claro. A vida tem que seguir. É isso? Não, com certeza. As pessoas que elas são saudáveis, elas vão ficar ansiosas. Uhum. Claro, vão programar a viagem, vão sonhar com a viagem, né? Ou seja, elas já vão estar viajando antes da viagem. Isso. Porém, as pessoas saudáveis, elas não deixam de cumprir com as suas responsabilidades. Isso. Elas cumprem com as suas responsabilidades, porém, elas também vão degustando aquela viagem que irá aparecer. Ao contrário também, existem aquelas pessoas que são viciadas no trabalho, o que nós chamamos de workaholic, né? Essas pessoas vão viajar e na viagem também vão ficar pensando no trabalho, que é o oposto do que o doutor falou. Então, quando nós falamos de comportamento, nós primeiro precisamos ver o lado saudável da questão, né? Uma pessoa saudável, ela consegue equilibrar os dois lados. Uma emoção positiva e as suas responsabilidades. Ou uma emoção negativa e as suas responsabilidades, né? Existem aquelas pessoas que realmente estão esgotadas emocionalmente, que infelizmente elas não vão conseguir se levantar, e qualquer brecha que elas tiverem, uma justificativa que elas tiverem para entrar na tristeza, elas vão pegar aquela justificativa e elas vão cair. O interessante aqui, teve um corte da Globo na Olimpíada que me chamou muita atenção, achei interessante aquilo. Vou te fazer uma pergunta, se existe exercício para isso. A Rebeca Andrade estava num momento de concentração lá, aí fizeram um texto bem bacana. Ela agora está concentrada, e para não perder o foco, ela está focada. Aí a menina chegou, Rebeca, você está pensando o quê? Rapaz, tá doido para comer um macarrão? Eu não lembrava a receita do macarrão. Cara, nada a ver. Cara, eu achei que extraordinário. Isso é exercício? Você aprende a se comportar dessa maneira diante de uma final de uma Olimpíada? Ou não, é da pessoa? Não,
nós não podemos rotular as pessoas. Uhum. Cada pessoa tem a sua forma. O caso da Rebeca, por exemplo, não somente a Rebeca, mas vamos falar de todos os atletas. Uhum. Nós temos essa honra de poder alimentar daquilo que nós queremos na hora que queremos. Os atletas não. Imagine o quanto eles têm sofrido, porque enquanto as amigas da Rebeca estão passeando lá no McDonald's, né? Ou estão indo passear, ou estão indo, sei lá, vão no Outback. Estou até fazendo a propaganda. Pode ficar à vontade, que a gente vai também. Mas enfim. Depois a gente pede um vale lá. No Outback, se quiser patrocinar também. Aquela coxinha pimentada eu gosto muito. Quer patrocinar? Tá beleza. Tá beleza. Eu, pelo menos até agora, não recebi nenhum vale. Mas enfim. Enquanto os amigos estão indo lá, eles precisam se concentrar, eles precisam treinar, eles precisam se preparar para o próximo torneio, porque as pessoas que chegaram nas Olimpíadas são aqueles atletas que já venceram vários torneios. Já perderam também, né? Que já perderam. De estresse, né? Porém, não são aquelas pessoas que foram escolhidas a dedo ou pela sorte e que chegaram lá. A preparação se dá também para a questão mental, né? Justamente. Não só a física, né? Imagina a Rebeca chegando lá no final. Ela sabe que já é a sua última apresentação. Que pressão, né, cara? Qual é o ser humano que não vai degustar daquilo que tanto almejou se deliciar? Né? É o direito da Rebeca. Tudo bem, o jornalista, ele viu a Rebeca lá concentrada. Uhum. É a leitura do jornalista e é o direito dele. Uhum. Não estou dizendo que o jornalista... Mas esse momento dela de tranquilidade, gente, da grandeza do que ela ia passar, será que tem algum tipo de... um profissional como você por trás, falar, Rebeca, olha só, direcionar, e a gente tem essa capacidade de desenvolver isso com exercício? É o próprio autocontrole. Sim, né? Tem atividade para isso, exercício? Sim, justamente, de repente, o fato dela querer comer aquela macarronada, o prato que ela desejou, na verdade... Aquele pensamento, o foco dela, ajudou a ela diminuir o nível de estresse. Porque se ela ficasse focada, não, eu vou ter que pular assim, eu vou ter que dar esse passo, ela se confundiria todinha. Não, mas ela... Deixou fluir. Deixou fluir, ela se soltou. Aquele pensamento lá foi uma estratégia para ela poder se soltar também. E tem uma diferença, né, entre... Eu tirando pelo meu trabalho, pelo que eu faço, entre a concentração, entre você estar concentrado, fazendo aquilo com a máxima atenção, e também ficar pensando nos detalhes. Talvez pensar muito nos detalhes, você acabe ficando mais preso, não se solte. E aí a coisa não flui. Justamente. Mas isso não é fácil. Tem um exercício para isso? É possível fazer um controle racional para isso? Normalmente, isso é um dos conselhos que eu dou para aquelas pessoas que prestam o vestibular. Eu digo, uma semana antes, não estude. Largue o livro. Saia, vá para o cinema, vá passear. Faça aquilo que você sempre desejou fazer. À noite, apenas rebobine tudo que você estudou até agora. Você vai lembrar das coisas e, de repente, haverá algum tema que, de repente, você fica naquela dúvida. Será que é essa a resposta ou aquela resposta? Quando você encontrar essa dúvida, essa hora você vai lá pegar a apostila e veja e tira a sua dúvida. Quando você tira essa dúvida, ela nunca mais você esquecerá, né? E também existem estudos que falam do lóbulo esquerdo, lóbulo direito do cérebro. Na verdade, o cérebro ele não está dividido. Claro, ele tem os dois lóbulos, mas os dois eles se conectam. Dizem que o lado esquerdo é o lado da lógica e o lado direito é o lado do design, né? Que é o lado da criação. Da criação e da memória a longo prazo. Mas o fato é que mais além do cérebro está o nosso inconsciente. Quanto mais abertura você der entre o seu consciente e o seu inconsciente,
melhor será a comunicação dos dois. E, de repente, aquilo que o consciente não lembrar, ele consegue resgatar lá do inconsciente. Deixa eu trazer aqui um outro tema, baseado na questão da inteligência emocional, né? A questão de relacionamento. Sim. Entendeu? Relacionamento, a gente fala muito na comunicação entre, né, os cônjuges, as pessoas que estão juntas e tal. Mas, às vezes, assim, a gente falou aqui no outro episódio sobre o negócio de TPM, né? A mulher fica explosiva. Sim. Aí você fica explosivo junto, né? Tem algum tipo de, assim, você trata também dessa questão, não só, a gente sabe que ela também tem muitas nuances, mas essa questão mais objetiva e pragmática, das pessoas entenderem mais o outro, também tem exercício para isso? Respirar fundo, contar até sair de perto, como é que funciona isso? Bom, a respiração é um exercício muito válido. Por quê? Não é que ao respirar você vai se acalmar. O que acontece? Quando nós ficamos tensos, os nossos músculos eles ficam rígidos. E o coração começa a bombear mais sangue para todo o corpo. Para não pegar cãibra, para que os músculos fiquem mais flexíveis, né? Só que quando o coração começa a bombear maior quantidade de sangue para o corpo, o coração envia menor quantidade de sangue para o cérebro. Dependendo da escola da psicologia ou da psiquiatria, ou até mesmo da neurologia, cada um faz a sua divisão, né? E nós... tem uma escola que fala que o cérebro tem 3 camadas. O complexo reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. O complexo reptiliano é a camada mais primitiva do ser humano. Tem esse nome de reptiliano justamente porque os répteis são os animais mais primitivos. Qual é a ação dos répteis? Quando se encontram diante de uma ameaça. Ou atacam ou fogem. Né? E nós nascemos com essa camada ativada. As crianças, por que choram quando vê um estranho? Porque elas não têm capacidade de sair correndo. Né? Tudo que é novo assusta. Então, quando a criança sentir fome, quando a criança sentir sono, quando a criança se sentir ameaçada, qualquer coisa a criança vai chorar. Quem controla isso? O complexo reptiliano. O complexo reptiliano, além de tudo, também é o responsável por todos os sinais vitais. O complexo reptiliano ele não pode ficar desativado. Então, ele controla a sobrevivência, né? Ele controla os seus pulsos, batimento cardíaco, a sua respiração, até mesmo o seu desejo sexual. Então, tudo isso está lá no complexo reptiliano. Depois, acima do complexo reptiliano, nós temos o sistema límbico. O sistema límbico já é um sistema uma camada da emoção. E aí, segundo o estudo, diz que existe uma diferença de amadurecimento dessa camada. As mulheres amadurecem por volta dos 15 anos de idade e os homens a partir dos 18. O homem com 40 que está fazendo besteira, né? 40. Não, nós estamos falando da emoção. Né? Da emoção. Né? A maturidade já é... Então, a partir daí, nós vemos que, eu não sei se é verdade, mas existe uma fala que diz que as mulheres fazem a festa dos 15 anos justamente porque o sistema límbico começa a amadurecer a partir dos 15 anos de idade. Ou seja, que as mulheres já começam a amadurecer as suas emoções, já têm o controle, já tem o controle das suas emoções, né? E aí vem a parte racional, o neocórtex. O neocórtex, frontal, né? Ele está justamente aqui na parte frontal e o neocórtex, ele é responsável por toda a nossa razão. E aí existe uma diferença. As mulheres, elas amadurecem por volta dos 22, 23 anos de idade. Os homens, infelizmente... Não amadurecem. Não amadurecem. Dizem que começam a amadurecer a partir com mais coisa com botafoguense, amor. A partir dos 35 anos de idade. Né? E olhe lá, hein? E olhe lá. Mas por que eu falei dessas camadas? Quando o coração envia pouca quantidade de sangue para o cérebro, o neocórtex e o sistema límbico, eles ficam paralisados.
Porque o complexo reptiliano diz assim, se eu dividir o oxigênio com vocês, eu não vou ter o oxigênio suficiente. É para luta e fuga também, né? Para poder... Né? Então, o complexo reptiliano diz assim, você, sistema límbico, e você, neocórtex, vocês vão ficar paralisados agora. Agora sou eu que vou ter que entrar em ação, porque sou eu que controlo aqui todos os sinais vitais. Só que não é só os sinais vitais. A raiva, as emoções negativas, as agressões, tudo isso também está lá no complexo reptiliano. Né? Então, por que é importante parar para respirar? Quando nós paramos para respirar, primeiro, dá aquela tontura. Porque quando nós respiramos, nós enviamos maior quantidade de oxigênio para o nosso cérebro. É como se o cérebro recebesse um tsunami de oxigênio, mas é bom. É por isso que vem essa tontura. E a partir dali, quando o cérebro recebe a quantidade de oxigênio necessário, o cérebro, o neocórtex e o sistema límbico, eles começam a entrar em funcionamento também. Aí você começa a pensar com a emoção e com a razão. É por isso que é importante respirar. Mas também, vamos falar do período da TPM das mulheres. É importante que os homens eles compreendam um pouco o sofrimento delas. Eu lembro que no meu curso, meu professor ele trouxe uma cinta com os fios lá para dar o choque, para dar uma contração. E eu fui lá experimentar aquela cinta. Eu vou ser sincero, eu não aguentei. A primeira contração que ele deu lá, eu literalmente chorei de dor. Mas as mulheres, elas sofrem isso todos os meses. Né? Ah, mas as mulheres são chatas. Não, não são chatas. Imagine, vamos nós homens colocar no lugar das mulheres, imaginar a contração que elas sentem. E na menopausa? Por que as mulheres elas mudam de humor? Aquela contração que ela conviveu durante anos, décadas, agora já não tem mais. É um alívio? Sim. Mas ao mesmo tempo é como se estivesse faltando alguma coisa. Né? É o período do luto das mulheres. Então, há coisas que as mulheres sentem e sofrem e que nós, os homens, nós não sabemos exatamente o grau do sofrimento delas. Então, se nós tivermos um pouquinho de empatia com as mulheres, com certeza que nós poderemos compreender melhor as mulheres. Da mesma forma, há momentos que as mulheres não vão compreender os homens. Porque há momentos que os homens eles se sentem só, sentem o vazio, a famosa andropausa. Aí é a hora das mulheres também se colocarem no lugar dos homens e entender um pouco esse vazio que nós sentimos. Né? Então, tudo isso eu diria que é importante nós pararmos para colocar no lugar do outro, né? Calçar o sapato do outro para entender por que a pessoa está agindo daquela forma. E dessa forma, eu creio que este é o melhor exercício. Né? No teu consultório, o que é mais recorrente com relação a relacionamento conjugal? Assim? O que mais procuram? Para largar o relacionamento ou para ficar? Que procuram para largar também? Muitas vezes, a maioria vem para largar, para separar. Para fortalecer, né? Psicológico e... Porém, eu não sou muito... Não é que não sou muito, eu não sou a favor da separação. Né? A ciência diz que todos nós, seres humanos, seja homem ou seja mulher, todos nós temos 69% de defeitos. E apenas 31% de virtudes. Você é médico, eu acho que eu tenho mais, né? Mas tudo bem. Né? Então, e quando eu aprendi isso no meu primeiro ano da psicologia, eu parei para questionar por que nós somos tão defeituosos assim. Né? Se existe um Deus, que Ele é o Criador, Ele é todo-poderoso, por que
criou o ser humano tão defeituoso dessa forma? Na minha cabeça não entrava isso. Eu não conseguia aceitar. Só que eu entendi. Eu fiz uma analogia com o céu estrelado. Numa noite estrelada, o que predomina no céu é a escuridão da treva. Agora, o que nós contemplamos são os brilhos das estrelas. As estrelas estão no céu durante o dia? Estão. Por que nós não conseguimos contemplar? Por causa da claridade. Né? Por causa da claridade. Da mesma forma, se nós tivéssemos apenas virtudes e não defeitos, como nós poderíamos contemplar a virtude do próximo? Né? Os defeitos, assim como a ansiedade, eu digo, os defeitos não estão ali para fazer o mal a você. Os defeitos estão para fazer o papel de um contraste, para que as suas virtudes possam brilhar mais dentro de você. Então, isso eu digo para todos os meus pacientes. Todo mundo tem seus defeitos. Tem mais defeitos do que virtudes. Se você se separar hoje, encontrar uma outra mulher, essa mulher não terá os mesmos defeitos da sua esposa, mas ela terá outros defeitos que irão te incomodar. Às vezes até mais, né? E vice-versa, né? Então, eu digo, eu começo a conversar com os pacientes e aí eu vejo que o motivo de querer se separar, de repente, não tem uma lógica. É o calor da emoção, daquele momento. E aí eu dou alguns exercícios para os meus pacientes. Legal. Por exemplo, eu não vou falar tudo aqui, né? Mas, por exemplo, olhar para seu cônjuge e agradecer. Eu lembro que eu dei esse exercício e a minha paciente, ela voltou para casa. Quando ela chegou em casa, ela viu seu marido jogado assim no sofá, bebendo uma cerveja, com controle na mão, assistindo futebol, porque estava desempregado. Tem que agradecer, podia estar no bar fazendo isso, né? Tá em casa, vai Então, agradecer que tá em casa. Aí ela lembrou do que nós tínhamos conversado. E ela falou para mim na próxima sessão que quando eu vi o marido dela, a vontade era de jogar o chinelo na cara dele. Mas ela lembrou e ela falou assim em voz alta para ele: tem uma vontade de socar a tua cara, mas eu te agradeço porque pelo menos você não está doente. Você é saudável, pelo menos você economiza o nosso dinheiro. Pragmático, mas verdadeiro. Né? E Mas ela começou a agradecer e isso, de certa forma, começou a afetar o seu marido de uma forma positiva. 2 semanas depois, o marido dela conseguiu um trabalho. Pô, que legal. Então, a gratidão é essencial, mas não é agradecer de boca para fora. É criar motivos de gratidão e poder agradecer para a pessoa. eu tenho isso como princípio. Eu só vejo coisa positiva no mundo, na vida, nas pessoas. Entendeu? Vou ficar a ponto. Tipo assim, a gente chega num lugar, tem um cara lá, maltrapilho, tocando violão. Aí eu digo, pô, essa roupa, o cara toca pra caramba, irmão. O cara arrebentou, pô, brilhou. Verdade. Eu vejo coisa positiva. E agora em relação a medos, inseguranças, isso está muito ligado à nossa infância? Mais que a infância, claro, tem toda uma relação com a sua infância, mas o medo, a fobia em si, também está relacionado com a sua identidade, a insegurança. Porque a pessoa que não sabe quem ela é uma pessoa muito insegura. Isso ocorre justamente nos tempos contemporâneos, nos dias de hoje. Porque as pessoas vivem em função de. E elas começam a esquecer um pouco de si mesma. Um pouco não, elas esquecem de si mesma. No meu consultório eu pergunto quem é você e elas me falam dos seus afazeres, me falam da sua profissão, porém elas não falam quem são elas. O que você quer, o que você gosta. Se você sair daqui, o que realmente você quer fazer? O que você quer comer? E normalmente quando a gente faz essa pergunta, as pessoas olham assim para o lado e falam: e você quer comer o quê? Né?
buscam a opinião das outras pessoas, porque ela não tem uma identidade própria. Aquela pessoa que tem uma identidade própria, ela não é uma pessoa arrogante. Ela sabe o que ela quer, mas também ela sabe negociar com as outras pessoas. Então aí nós podemos ver algumas características de uma liderança. Porque quem é o líder? Líder é aquela pessoa que sabe o que ela quer, sabe onde ela quer chegar, mas também sabe compartilhar com as outras pessoas. Sabe aceitar aquilo que as outras pessoas também sentem e desejam, né? Um bom líder é aquele que dá um up para as outras pessoas, né? Mas voltando para a fobia, imagine você num lugar escuro, desconhecido, e você não sabe onde é. Como você se sentiria? Mas se eu falar para você, Van Damme, aqui está escuro, pode abrir os olhos. Está escuro, mas é sua casa. Será que você ficaria com medo? Você saberia onde ligar a luz? A mesma coisa acontece conosco. Quando nós não sabemos a nossa identidade, ou quando nós perdemos a nossa identidade, a primeira coisa que nós temos é uma insegurança. Onde eu estou, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, o que eu devo fazer, como eu vou sair daqui, como é que eu posso fugir daqui. Buscam as rotas de fuga. Mas quando a pessoa encontra a sua identidade, independente do local ou da situação em que se encontre, ela sabe o que ela quer. Ela sabe quem ela é. E mesmo que esteja numa situação adversa, ela sabe dar os passos a seguir para encontrar a saída, né? É o que nós chamamos de resiliência. E a questão do autocuidado? Eu vejo que você tem um método para as pessoas terem um autocuidado. E o que é o autocuidado em si? Como é que você trabalha isso? O autocuidado também está relacionado com a sua identidade. Como é que você vai se cuidar se você não sabe quem você é? Mas quando você sabe quem você é, você vai saber o valor que você tem. O autocuidado não estamos falando apenas da parte estética, mas estamos falando de também dar o valor a si mesmo, se autovalorizar, né? E para autovalorizar, o que eu devo fazer? Devo me cuidar da minha saúde, cuidar para que a outra pessoa não venha te pisotear sem motivos. Saber colocar os limites para as pessoas. E não é partir para a briga. Mas saber dizer não. Saber dizer não de uma forma educada e clara para que a outra pessoa diga: com ele eu não vou mexer. Não é questão de você ser violento, agressivo. Mas quando você tem uma postura, inclusive isso eu falo muito para as mulheres também. As mulheres vão me bombardear depois, né? À vontade. Não, eu vou querer me massacrar. É que, infelizmente, hoje, as mulheres perderam sua postura. É claro, elas vestem de uma forma mais confortável, né? Calçam um calçado mais confortável, porém, quando as mulheres colocam um salto alto, elas mantêm uma postura. E não é apenas colocar um salto alto e andar assim todo torto. Não. Colocar um salto alto e caminhar firme, com uma postura. Nós, homens, quando vemos uma mulher com uma postura, vai chamar a atenção. E essa mulher não precisa se vestir de uma forma vulgar. Né? Apesar da mulher que tem uma postura chamar a atenção, são pouquíssimos homens que vão se aproximar dela. Porque aquela postura vai requerer o respeito. Mas o que seria se vestir de uma forma vulgar? Porque o Brasil é um país, né? É um mundo, aliás. É um continente. Sim.
Tem várias culturas, né? Regionais, né? Assim, o Rio de Janeiro não tem condição de você andar, por exemplo, de paletózinho e tal. Você atravessar o carro, a rua, você já tá morrendo. Até pela temperatura. Tem que andar confortável. Sim. Né? E tipo assim, os homens andam de camiseta, de chinelo de dedo, e a gente não fala nada. É cultural, né? É claro que na praia... Mas no sul já é mais gostosinho de andar fechadinho. Então também tem a questão regional, a questão cultural. Não, com certeza, mas é claro, na praia ninguém vai andar de paletó e gravata, né? Porque aí vai virar um extraterrestre. Mas o vulgar é mostrar ou insinuar de mostrar algumas partes íntimas, né? Hoje em dia nós vemos, por exemplo, os jovens. Eu estou falando dos garotos. Se vestem com a calça praticamente pela metade, né? Cueca aparecendo. Então, dentro da psicologia, nós falamos que isso também pode ser alguma... Não é rebeldia, é uma forma de chamar a atenção para a sociedade, né? Porém, se as pessoas elas tiverem uma postura, nessa postura, eu não estou falando apenas da vestimenta, eu falei do salto alto. Tipo assim, é cultural. No passado, o jovem usava cabelo grande, depois botou tatuagem, depois... Claro. É um movimento... Eu acho que é mais para pertencimento ao grupo, não seria? Sim. Porém, até hoje, a pessoa que tem uma postura, ela é respeitada onde quer que ela vá. Uma coisa é chegar num local de qualquer jeito. De repente você é barrado. Mas se você chegar num local com uma postura, com um linguajar adequado. Eu entendi. É tipo assim, eu achei que fosse no dia a dia, mas em relação a algum propósito, né? Sim. Entendi. Um propósito. Por exemplo, se eu estiver numa roda do happy hour e eu chegar lá com terno e gravata, tá ruim. E eu falar, meus senhores, boa noite. Já era. A primeira coisa que vão fazer é me expulsar de lá. Sim, é se vestir de forma adequada à ocasião. Justamente. Eu sou favorável também a isso. Acontece, e você acha que acontece muito isso? Das pessoas chegarem de uma maneira não adequada? Acha que a roupa vai dizer sobre a pessoa? Não somente a roupa, a voz. Voz, comportamento. É verdade. Porque se eu... Vamos supor que eu tenho uma postura ereta. Eu começo a falar assim com vocês. Ou, se eu ficar com uma postura relaxada, mas eu falar com uma voz firme. O receptor, ele vai falar, alguma coisa não está batendo, tem alguma coisa errada aqui. Né? Ou seja, a voz, a postura, o comportamento, todos eles precisam se casar. Né? Eu toquei a questão do salto alto das mulheres, não para incentivar. E, por favor, eu quero deixar bem claro, tá? Porque tem mulheres que, de repente, estão sofrendo de uma hernia de disco. Sim. É claro que elas não vão poder colocar um salto alto. Eu entendi bem, porque quando tu falou a primeira vez, eu fiquei meio assim, não concordei. Mas pensando no que depois, avaliando a tua fala, claro, para cada ocasião, tu tem que estar de maneira adequada de vestimento, de comportamento, de postura de voz e tudo. Eu entendo muito bem isso. Isso realmente é científico, entendeu? Você vai para um emprego, vê uma pessoa arrumada, bonitinha, com uma boa postura, talvez toda fina havaiana, já vai chamar atenção a outra. Ah, sim, né? Não é no dia a dia. Não vai fluir. É no dia a dia. Agora, doutor, o que é a imersão self-dunamis? A imersão é um conjunto de palestras, é um pouquinho mais profunda do que um workshop, né? A imersão Self-Dunamis é um evento que nós criamos para o dia 24 de agosto. Inclusive, vocês estão convidados, né? Opa. Se vocês puderem ir lá para São Paulo, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho um parente lá e tô com saudade daquela pizza, hein? Eu tô com muita saudade de São Paulo. Eu gosto muito pizza de São lá, Paulo. Amigo. E não gosto um pouco de São Paulo. Se vocês forem para lá, depois da imersão vai ter pizza e churrasco. Tá? E que beleza, só prosperidade, hein, doutor Paulo? Eu vou comer os dois em consideração. Eu vou misturar. Bom, o que é o Self-Dunamis?
Self, que vem do inglês, si mesmo, e o dunamis vem do grego, poder, né? Nesse evento, nós vamos trabalhar para resgatar o potencial que há dentro de você. Nós vamos ajudar a encontrar a sua identidade, vamos ajudar a aprimorar a sua autoestima, mas principalmente vamos resgatar aquele potencial que você deixou guardado lá no seu interior, né? E nós temos vários palestrantes renomados. Nós temos a doutora Miriam Abinadab, que quem é nutricionista, e ela é coordenadora de vários projetos sociais, inclusive ajuda as mães solteiras a levantarem a sua autoestima através da nutrição. A doutora Miriam Abinadab, ela é uma nutricionista integrativa, né? Depois nós temos a doutora Helene Casemiro. Ela é fonoaudióloga. Ela trabalha muito com os pais das crianças com necessidades especiais, né? E justamente nessa imersão nós vamos trabalhar também com os pais das crianças com necessidades especiais para ajudar para que eles possam resgatar a identidade que em algum momento eles perderam. A gente já está chegando ao fim, porque tem tempo. A gente tem, né? Nossa, já? Muito vasto, passa voada. Infelizmente. Mas assim, uma dica, doutor Paulo Kim, para a gente, pelo menos, tentar não, mas para a gente conseguir manter a autoestima num bom patamar. Eu diria, preserve a sua identidade. Você nasceu para fazer um diferencial neste mundo. Você não veio à toa. Você não é o efeito de um acaso. Independente da sua crença, se você crê em Deus, se você crê no destino, independente da sua crença, você veio aqui porque você tem um propósito. Encontre esse propósito e faça valer a sua vida. Mesmo que você... Isso que eu estou falando não é para você fazer um nome, mas sim o fato de você fazer um diferencial. Fazer com que as pessoas lembrem do seu nome. Isso fará de você alguém maior, né? Para levantar a autoestima, preserve essa identidade. Faça com que as pessoas te conheçam pelo seu nome. Faça com que as pessoas lembrem de você. Mas mais além disso, eu quero que você lembre de você. E que não seja um personagem, né, cara? E que não seja personagem. No final do dia, pare no espelho. Antes de tomar um banho, tire a roupa. Se coloque, posicione na frente do espelho. Dê um abraço para si mesmo. O interessante é que eu pergunto para os meus pacientes, quando foi a última vez que você se deu um abraço? Muitos deles me dizem, nunca me abracei. Pois é. Toque seu ombro uma vez. Sinta a sua mão no seu ombro. Por que nós só temos que abraçar os outros? O meu eu, ele é carente. Ele precisa do meu abraço. Mas a gente faz isso pelado, doutor, pro espelho? Por quê? Não, mas é uma pessoa melhor. Eu tô imaginando eu aqui no espelho. Sabe por quê? Isso aí vai te constranger. Eu pelado? Porque você não se conhece. Ah. É a mesma coisa que a vida de um casal. O primeiro dia, quando vão ter o relacionamento, os dois ficam constrangidos. Sim. Mas, à medida que vão se relacionando, vão tendo maior intimidade. Criam uma intimidade consigo mesmo. Quando eu falo de se colocar pelado na frente do espelho, é para você se conhecer. Não quero que você veja as roupas que você coloca todos os dias. Eu quero que você veja seu corpo, que você possa admirar o seu corpo. Eu tenho meu pneuzinho. Teve um momento que eu falava, poxa, o que é que eu tenho que fazer para tirar esse pneu? Hoje não. Hoje eu admiro esse pneu. Se crescer muito, eu falo, está na hora de tirar um pouquinho. Vamos fechar a boca. Mas tudo o que é isso aí? É o autocuidado. Porque um pneu a mais
pode trazer alguma outra patologia, por exemplo, uma diabetes. Né? Então, para que não contraia alguma enfermidade, eu vou ter que me cuidar. Né? Olhar no fundo dos olhos, através do espelho. Converse com aquela pessoa que está do outro lado do espelho. Quando conversar, não é apenas você falar com o espelho. Tente escutar o que aquela pessoa do outro lado do espelho está falando para você. Olhe no fundo dos olhos. Depois feche os olhos. Tente escutar com serenidade. Aquela voz que no começo vai chegar bem baixinho. Você está rindo porque você já fez, né? Eu tô imaginando o seguinte, que eu vou fazer isso hoje. Eu vou me abraçar pelado. Eu vou começar a reparar e tudo. O ar-condicionado não pode estar ligado. Já vai dar uma depressão. Tem que chegar um pouquinho bombeado, né? Você olhar pra baixo. Vai ter que ligar pra ele pra cuidar da mente, chegar no finalmente pneu. Não é pro pneu que eu tô olhando. Doutor Paulo Kim, você me conhece, doutor Paulo Kim. Impossível não pensar isso. Cara, sensacional. Mais uma participação brilhante aqui do Tá Beleza Podcast. Muito obrigado pela sua presença. Você veio diretamente de São Paulo para cá. Arrebentou. Para participar com a gente desse programa. O microfone é seu para dar o seu recado. Instagram, próximas palestras, enfim, fica à vontade. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. É uma honra, sempre foi uma honra estar com você. Agora com o doutor também. Obrigado. E, bom, hoje eu estou atendendo em São Paulo em 8 unidades. Osasco, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Santana, Tatuapé, Vila Mariana, Vila Madalena e Paulista. Né? E eu tenho uma novidade para o povo baiano. Que beleza. Cada 15 dias estarei indo para Salvador para atender. A novidade é que agora estou trabalhando também com acupressão. A acupuntura sem agulha. Ué, como é que faz isso? Como? Nós pegamos os pontos da acupuntura e nós pressionamos. Sem agulha? Sem agulha. Doutor Paulo Kim é Jedi também. Isso depois, pô. É impressionante. Não, agora tu vai voltar um dia só para falar sobre isso. É. Por incrível que pareça, tem uma paciente minha que a glicemia dela, ela é diabética e a glicemia dela girava em torno de 560 mais ou menos. Mas a pressão é com o dedo? Com o dedo. Somente com o dedo? Só o dedo. Eu fiz uma sessão e a glicemia dela baixou para 266. Caramba. E naquele dia ela precisou comprar uma Coca-Cola para aumentar a glicemia dela, porque ela já estava sentindo mal. Né? Eu trabalho bastante com o nervo ciático, com as dores do nervo ciático, dores lombares, dor nos ombros, dor no joelho, principalmente as pessoas com idade, né? Então, essa técnica eu estou levando lá para o Salvador. Já aplico lá em São Paulo. Sim. Quem sabe algum dia não venho para o Rio também para aplicar. Com certeza, fundamental. É uma técnica sul-coreana? Não, é uma técnica milenar chinesa. Uhum. Então, e a ideia é justamente de ajudar as pessoas. Essa técnica não é para curar. Tá? Aliviar. É para aliviar as dores. Ah, sim. Porque... Mas tem dor que é crônica, não tem cura? Legal, coisa então, linda. Seria uma irresponsabilidade da minha parte falar que eu vou curar. Não, eu não curo. É por isso que sempre nós fazemos um trabalho multidisciplinar. Tem um médico especialista. É importante que você passe com um médico especialista. O diagnóstico. E que faça um acompanhamento. Né? Mas para que você não fique sofrendo de dor ou fique entupindo de comprimidos, eu aplico essa técnica e essa técnica ajuda com que as pessoas se aliviem das dores. Inclusive lá na clínica de Osasco, houveram 2 médicas que no começo elas não acreditavam, mas o dia que elas chegaram travadas, me ligaram. Aí fui lá, fiz uma sessão.
Na primeira sessão, as duas saíram sorrindo e pulando. Pô, que legal. Eu tenho uma senhora de 92 anos que eu estou atendendo a domicílio. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava travada, reclamava de dores aqui, dores dali. Eu fiz 4 sessões hoje. Sempre quando eu terminava a sessão, ela falava, não sinto mais dor. E aí eu fazia o teste. Vamos sair para caminhar? E aquela senhorinha, em vez de caminhar, saía correndo. Caramba. Dona Célia, a senhora não precisa, não pode correr. Não, mas não sinto dor, deixa correr um pouquinho, né? Então, isso é o que eu faço e essa é a novidade que eu estou levando para o povo baiano. O Instagram do Dr. Paulo Kim, a gente vai mostrar na tela, mas não custa falar. Instagram, @PauloKim Psicoterapeuta. Tá certo, Dr. Paulo Kim. Muito obrigado, Dr. Paulo Kim, um dos maiores psicoterapeutas do país. E hoje eu vou tirar a foto pelado, abraçado, vou te mandar. Não manda pra mim não, hein? Cobrindo com emoji. Aquele emojizinho assim, sabe? Com as mãozinhas nos olhos. Não, mas... O emoji com a tampinha de garrafa tampando aqui. Não é muita coisa, não. Ó. Não, mas isso aí... Assim, ó, Mas essa terapia é para você, não é para mim. Ah, tá. Não vai me assustar. A tá? moedinha de 25 centavos cobrindo. Doutor Joel, Triple C aí. Triple C, curtiu, compartilha, comenta. O nosso programa aqui fala de saúde e bem-estar. Isso. Sempre haverá, já gravado, um assunto que te interessa, que vai te ajudar e vai te ensinar. Isso. Não deixe de colocar sua sugestão de pauta Isso. aí nos comentários. Até o próximo Tá Beleza Podcast. Valeu. Bora.